Academia de hoje, um trabalho que analisa o modelo sindical corporativo implantado no Brasil pelo presidente Getúlio Vargas. O estudo enfatiza a contribuição sindical obrigatória e, por meio de comparações com o movimento operário europeu, são estabelecidos parâmetros que evidenciam os motivos que levaram Getúlio Vargas à criação desse modelo sindical. Vamos saber mais sobre movimento operário e globalização. Por que a contribuição sindical compulsória persiste no Brasil? Dissertação de Alessandra Torres Vaz Mendes, apresentada ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. E tem muito mais no programa de hoje. A bibliografia utilizada neste estudo, o quadro Teses e Dissertações, confere as últimas edições da produção acadêmica no mercado editorial. Jário Schaffer, mestre em Direito Constitucional, está no quadro Mestres e Doutores. Para debater movimento operário e globalização, por que a contribuição sindical compulsória persiste no Brasil, convidamos Leila Bijos, doutora em Sociologia e Direito Internacional pela UNB e professora do mestrado em Direito da UCB, e Anderson Fonseca Machado, mestre em Direito pela UCB e professor de Direito do Trabalho da Unieuro. Eu gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para participar do programa Academia e já passar para a doutora Alessandra Torres para fazer, então, a apresentação do seu trabalho aqui no programa. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui no programa Academia. O trabalho versa sobre a contribuição sindical obrigatória, que é o foco principal, mas também analisa como pano de fundo o movimento operário na Europa, nos Estados Unidos e seus reflexos no Brasil. A partir dessa análise histórica, nós percebemos que o movimento operário brasileiro e as suas bases, a sua estrutura sindical e organizacional, ela tem por inspiração o modelo sindical fascista, o modelo sindical implantado por Mussolini. Então, a partir dessas pesquisas e da pesquisa aprofundada do fascismo italiano, nós percebemos que o movimento sindical brasileiro, ele se apoiou em certos parâmetros do fascismo, organizando os sindicatos dentro de uma estrutura de poder dentro do Estado, se aproximando os sindicatos para a estrutura do Estado, para que assim pudesse haver uma expansão do capital monopolista na Itália. E o movimento operário italiano, ele é bem diferenciado do movimento operário do restante da Europa, porque com a unificação tardia da Itália, houve uma tendência do movimento operário italiano de se agregar de forma mais desorganizada. Havia já, bem no final do século XIX, na Itália, já havia a formação das primeiras indústrias, mas o movimento operário não era organizado, principalmente porque ele se embasava ideologicamente no fascismo. Então, partindo dessas premissas e observando que essa ideologia foi transposta para o Brasil na época de Getúlio Vargas, nós percebemos que Getúlio Vargas se aproveitou de uma situação similar no Brasil, porque o nosso operariado também era incipiente, também era em grande parte rural, e com isso, provindo, aliás, do mundo rural, e muitos também desses operários eram operários que foram foram imigrantes que vieram no início do século passado e, posteriormente, se transformaram em operários no meio urbano. Então, essa mão de obra, ainda não totalmente organizada, ela facilitou com que Getúlio Vargas implantasse esse modelo no Brasil. Então, veja bem, nós pegamos as similitudes históricas da Itália com o Brasil, e com isso nós, percebendo essas similitudes, e provavelmente Getúlio Vargas deve ter percebido isso também, ele implantou esse modelo de sindicalismo corporativo no Brasil. Essa estrutura de organização dos sindicatos, ela se perpetua até hoje, nas suas principais formulações, nos principais elementos. Então, essa estrutura de sindicalismo, ela foi mantida posteriormente pelo regime militar, porque havia um interesse em favorecer o grande capital,
para que o grande capital não tivesse barreiras de ordem e conflitos de ordem entre o capital e o trabalho para solucionar. Então, havia um interesse do regime militar de manter isso. Então, ao longo da nossa história, a pesquisa buscou isso, procurar elementos históricos, sociais, econômicos e políticos que favoreceram a continuidade desse modelo sindical. O que nós percebemos? Essa estrutura de sindicalismo corporativo que nós temos no Brasil, ou seja, um imposto sindical, a unicidade, o Ministério do Trabalho, com algumas modificações depois da Constituição de 88, ela foi mantida justamente por favorecer a acumulação do capital. Então, no Brasil, a gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma estrutura de sindicatos que foi favorecida dentro dessa estrutura de organização do capital. Ou seja, começaram a vir grandes empresas para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, fruto da expansão do capital na Europa, nos Estados Unidos, e esse capital que veio para o Brasil em grandes empresas, houve no Brasil pela primeira vez uma organização dos sindicatos em grandes sindicatos. Esses grandes sindicatos, a princípio, não podiam se insurgir contra o mando central do regime militar, mas eles eram grandes sindicatos, muito numerosos e com operários organizados sob uma forma, operários especializados e com atividades similares, e que tinham, com isso, uma grande consciência de classe, um sentimento de pertencimento. Esse movimento operário, principalmente nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, esse movimento operário organizado, mas não ainda mobilizado, nos anos 80 deu origem ao que nós chamamos de novo sindicalismo. E esse novo sindicalismo, mesmo sendo chamado de novo sindicalismo pela literatura, ele não foi capaz de romper com essa estrutura de poder quando houve a oportunidade da Constituição de 88. Então, nós sabemos que na Constituição de 88, apesar de havia uma intenção de modificação da estrutura sindical, mas que foi mantida porque os velhos sindicatos e os novos sindicatos tinham o interesse de manter essa estrutura sindical. Isso num contexto mundial, você percebe que, por exemplo, na década de 80, o Brasil teve um grande avanço do ponto de vista político. Foi uma década que nós tivemos grandes conquistas. Apesar de toda a ebulição social que nós tivemos na década de 80, ela foi valiosíssima do ponto de vista político. O Brasil avançou muito em termos de conquistas democráticas. Mas foi uma década que, economicamente, ela foi chamada de a década perdida. No mundo já havia uma tendência muito grande já de globalização. A globalização já estava em pleno vapor e o Brasil, ainda não, na década de 80, não estava efetivamente inserido nesse contexto global. Por que eu falo isso no trabalho? Eu dou a entender isso no trabalho. Por quê? Porque o Brasil ele estava protegido por regras econômicas, regras protetivas de mercado. Quando na década dos 90 nós tivemos todo aquele embate, todas aquelas dificuldades na nossa economia, foi justamente por isso, porque a nossa economia era fechada. Nos anos 90, quando houve a abertura econômica, foi um impacto muito grande. O operário brasileiro, a economia brasileira teve que competir com a economia mundial. Os operários tiveram que se inserir nesse contexto de mercado mundial. Então, uma das coisas que eu abordo no trabalho é a questão da crise tardia do sindicalismo brasileiro. Enquanto no restante do mundo o declínio dos sindicatos começou a partir da década de 70 com o neoliberalismo, atingindo diretamente os sindicatos e provocando desfiliações em massa, o que foi agravado ainda na década de 80 e 90, no Brasil esse declínio só começou nos anos 90, isso com análises numéricas do IBGE, que eu fui buscar análises estatísticas do IBGE, demonstrando que o número de filiados dos sindicatos brasileiros só foi começar a cair nos anos 90, justamente por conta dessa mudança de configuração na nossa economia. Então, todos esses fatores históricos em conjunto, essa concatenação de fatos históricos é que propiciaram a permanência da contribuição sindical obrigatória no Brasil até os dias de hoje, e que, na verdade, ela não favorece, num contexto global, essa organização sindical
muito engessada, ela não favorece com que o empregado brasileiro, o operário brasileiro, o trabalhador brasileiro, se insira numa competição global, porque hoje o que nós temos é uma competição global. As empresas analisam as vantagens comparativas de cada país, ou seja, qual o melhor país para eu poder investir. Elas analisam também a força de trabalho, se ela é numerosa, se ela é qualificada ou não. Então, a partir dos anos 90, com essa inserção do Brasil efetivamente na globalização, nós temos aí uma exacerbação do individualismo do operário. Agora, o meu interesse é manter o meu emprego, no mínimo. Por quê? Porque as empresas estão terceirizando, as empresas estão deslocalizando a produção, ou seja, é muito fácil hoje em dia tirar uma produção, um núcleo industrial do Brasil e mandar ele para outra parte do mundo, se aquela empresa percebe que lá o operário, o custo da capital-trabalho, a relação capital-trabalho vai sair para ele mais barata. Então, é muito fácil para um empregado hoje perder o seu emprego. Muito mais do que seria alguns anos atrás, porque havia maior dificuldade de substituição desse empregado. Hoje não. Num contexto globalizado, há uma competição internacional pelos empregos. Então, se eu não tenho uma estrutura sindical focada apenas no Brasil, ou na minha empresa, ou no meu local, eu estou deslocado de um contexto global. O sindicato hoje ele tem que agir em duas frentes. Ele tem que agir tanto do ponto de vista da representação do empregado perante o empregador, nas lutas cotidianas, mas ele tem que se inserir também no contexto global. Perceber que a empresa que ele trabalha, se ela não é globalizada, ela está num contexto global e ela precisa trabalhar com isso. E aí o trabalhador, os sindicatos, aliás, eles devem buscar isso, essa inserção no mundo do trabalho globalizado, também fortalecendo o Estado, lutando para que o Estado implante políticas públicas efetivas, que o favoreçam, que contribuam com a sua educação, com mais infraestrutura, porque se o Brasil não for capaz de atrair investimentos, ele perde o seu emprego. Então, é esse o contexto hoje de sindicalismo que deveria ser assim no Brasil, um sindicalismo globalizado, um sindicalismo engajado, antenado com as questões globais, com as oscilações econômicas, e não. Nós continuamos no sindicalismo embasado no corporativismo, um sindicalismo arraigado às questões do dia a dia, tão somente, e que não olha numa perspectiva macroeconômica, olha apenas na perspectiva do embate categoria-empregador. Agradeço ao professor Alessandra Torres pela apresentação. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na parte de debates e aí sim nós teremos um aprofundamento nesse tema. Agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Os processos da globalização, de Boaventura de Souza Santos, editora Cortez. Trabalho, Classe e Estado no Capitalismo Global, de Ellen Maxins-Wood, editora Cortez. A Terceira Via, reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia, de Anthony Giddens, editora Record. E o Academia é um espaço aberto ao conhecimento e quer a sua participação. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. E é hora de conferir o que há de novo no mercado editorial na Academia Jurídica. Iniciativa Popular, ferramenta de legitimação da democracia, dissertação de Renata Gonçalves Pereira. A transferência de tecnologia no Brasil, tese de João Marcelo de Lima Safin. Recurso extraordinário, grau de cognição no juízo de mérito, dissertação de Roberto Dória Pessoa. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o programa Academia e o tema de hoje, Movimento Operário e Globalização. Por que a contribuição sindical compulsória persiste no Brasil? Dissertação de Alessandra Torres Vaz Mendes, apresentada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília. Até já. Em debate hoje no Academia, Movimento Operário e Globalização.
Por que a contribuição sindical compulsória persiste no Brasil? Dissertação de Alessandra Torres Vaz Mendes, apresentada ao programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. E nós vamos agora à parte de debates. Eu já gostaria de contar com a participação da professora Leila Bijos. Professora. Muito obrigada. Minhas congratulações ao programa Academia. Eu acho que esse tema escolhido pela Alessandra para a sua dissertação foi muito feliz. É um tema atual. Nós estamos o tempo todo discutindo o que é o mundo do trabalho, quais são os direitos dos operários, quais foram as conquistas, as lutas de cada indivíduo ao longo da história, desde o século XVII até os tempos atuais. E nós vamos verificar aí dois polos, que é uma classe dos governantes e uma classe dos governantes. É o mundo do trabalho, é a imposição de uma elite a uma classe operária que ela realmente sofre uma pressão muito grande. Então, eu acho assim, foi importante a Alessandra ter analisado todo o século XIX, como essas configurações de poder mudaram e, de repente, um simples operário, ele passou a ter também a sua voz. Então, as revoluções, as greves, as contravenções, o Estado totalitário e como isso foi graçando na Europa. A Alessandra apresentou aí a Itália com o fascismo, com a ascensão do Mussolini, apresentou a Alemanha, Adolf Hitler, o que aconteceu também na Suécia, na Bélgica, na Finlândia. E como é que isso chegou ao Brasil? Sabe, como um simples funcionário de uma fábrica, com um salário mínimo, um salário simbólico, ele recebeu essa intervenção ou uma benesse do presidente Getúlio Vargas para que ele tivesse um novo viés de bem-estar social, de bem-estar econômico, de redistribuição de renda, mesmo com a intervenção do Estado, mesmo com o totalitarismo. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos esses padrões de bem-estar, de salário e aquisição que nós temos hoje, uma vez que nós estamos vivendo um período de globalização. Então, ela vem mostrar aí todo esse período entre guerras em que o Brasil sofre essa influência, a polarização de duas correntes antagônicas que eu acabo de enfatizar, esse intervencionismo estatal, o intervencionismo democrático, o intervencionismo totalitário, a formulação de políticas públicas e, a partir daí, as políticas sociais que nós estamos vivenciando no governo Lula. Eu tenho certeza absoluta que essa política social ela vai ter continuidade durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Então, nós vamos ter aí os movimentos sociais, mesmo o operário sabendo que ele podia ser preso, ele podia ser morto, ele podia perder o seu emprego, ele se move para mostrar para o governo e aquela classe dominante que ele não podia continuar mais com um esquema de trabalho massacrante de 12, 14 horas por dia, trabalhando de domingo a domingo, sem carteira assinada, sem fundo de garantia por tempo de trabalho. Essa securitização, eu acho que realmente é o cerne da análise da dissertação da Alessandra, porque o modelo econômico do liberalismo, ele conduzia, de um lado, a riqueza, mas também para o operário ele introduzia e popularizava a miséria. Então, havia também uma descontinuidade técnica
E esse aumento da carga horária não permitia que esse operário tivesse contato com a sua família, com os seus amigos e tivesse uma reciclagem. Uhum. Bom, atuava de certa forma como uma força opressora à classe trabalhadora. Uma pergunta, professora, então, para a professora Alessandra. Olha, o que eu gostaria que a Alessandra enfatizasse agora é quais foram os fatores sociais, políticos e econômicos que permitiram essa perpetuação de um modelo autoritário de contribuição social no Brasil. Bem, professora Leila, os fatores que nós buscamos, sociais e econômicos e políticos, sobretudo na nossa pesquisa, eles foram, essa manutenção desse modelo corporativo implantado por Vargas, ele favorecia a expansão do capital monopolista. E esse foi, na verdade, o principal fator que fez com que ele fosse mantido. Ou seja, após a volta da democracia, quando Getúlio já não estava mais no poder, com a volta da democracia, era interesse daqueles governos que a classe operária fizesse parte do poder, através de mecanismos populistas. A classe operária era inserida no poder, não é? Através de políticos populistas que se aproveitavam da classe operária para poder ter poder no seu nicho ali eleitoral. Seria uma espécie de representantes, nesse caso? Na verdade, funcionava da seguinte forma. Um determinado político, ele tinha a sua base eleitoral dentro dos sindicatos. E os sindicatos, por sua vez, os sindicalistas, entravam no poder através de cargos políticos, através de favorecimentos políticos. Então, havia uma troca. Logo depois da queda de Getúlio Vargas, havia essa troca entre sindicalistas e políticos populistas. Por quê? Porque havia toda uma estrutura sindical que favorecia. Ou seja, nós tínhamos a unicidade sindical, temos até hoje, na verdade, a unicidade sindical, ou seja, apenas um sindicato numa base territorial, não há uma concorrência entre sindicatos, há uma contribuição obrigatória, que é o tema central, o foco central do trabalho, é a contribuição obrigatória, ou seja, o sindicalista não precisa buscar novos sindicalizados, basta apenas que ele mantenha o sindicato com as portas abertas, porque ele vai ter uma arrecadação de toda forma e toda uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que continuou até a Constituição de 88, o Ministério do Trabalho fiscalizava as atividades sindicais. Então, essas três coisas, que é o Ministério do Trabalho, a unicidade e a contribuição obrigatória, elas serviram com que os sindicatos, mesmo com poucos filiados e sem representatividade efetiva, que eles, na verdade, se utilizassem do sindicato para poder se infiltrar e participar do poder. E após, com o regime militar, essa estrutura sindical foi aproveitada pelo regime militar porque ela servia para o apaziguamento da classe operária. Ou seja, da mesma forma, continua a expansão do capital monopolista, tendo por base uma elite apoiada sob um regime militar, e uma elite que deu suporte a esse regime militar, com o aval dos Estados Unidos, e essa estrutura sindical ela serviu para apaziguar e facilitar com que fosse feito o chamado milagre econômico no regime militar, que na verdade milagre não teve nada, que nós sabemos que houve um endividamento externo muito grande do Brasil, a classe operária sofreu do arroxo salarial, mas diante das pressões que havia por parte do regime militar, não havia como a classe operária se insurgir. Somente com a ebulição social na década de 80, em que o novo sindicalismo foi um dos grandes representantes, esse chamado novo sindicalismo são as lideranças, os operários do setor mais moderno da economia, principalmente a indústria automobilística, os operários das indústrias automobilísticas, operários altamente qualificados, com os salários mais altos. Então, eles conseguiram combinar a representação sindical com a luta pela democracia. A partir do momento que a população começou a ver que o regime militar não conseguia apaziguar a classe operária, e aquilo gerou uma ebulição social de tal forma que as pessoas comuns começaram
a querer participar daquele movimento, e foi aí até nós tivemos o movimento das diretas já, que também tem origem nesse movimento grevista do início, final da década de 70, início da década de 80. Também foi um dos fatores que culminaram com o movimento das diretas já. Bom, então, e mesmo após a Constituição de 88, nós nos perguntamos o porquê da continuidade desse modelo corporativo. Nós chegamos à seguinte conclusão, que a Constituição de 88, apesar dela ter avançado muito em direitos sociais à classe trabalhadora, ela não foi capaz de romper com esse modelo sindical corporativo. Por quê? Porque mesmo o chamado novo sindicalismo, ele se acomodou na estrutura dos velhos sindicatos. E, na verdade, na Constituição de 88, havia uma preocupação preponderante em garantir direitos à classe trabalhadora. Não havia um interesse em modificar a estrutura dos sindicatos. Era cômodo que o sindicato continuasse da forma como estava. Então, como os velhos sindicalistas, os antigos sindicalistas e os novos sindicalistas tinham que entrar em acordo para poder criar uma estrutura constitucional de proteção ao trabalhador, eles deixaram em segundo plano a questão da estrutura sindical e mantiveram a unicidade sindical e mantiveram a contribuição sindical obrigatória, chamado imposto sindical. Então, nesse momento histórico brasileiro, nós percebemos que a maior importância que o sindicalismo deu foi ao bem-estar do trabalhador e não ao que a estrutura sindical, essa estrutura engessada, pudesse representar no futuro, a longo prazo. Então, o Ministério do Trabalho foi mantido, mas não como órgão de fiscalização da atividade sindical em si. Apenas ele homologa os sindicatos para poder preservar a chamada unicidade sindical. Então, nesses termos, a liberdade sindical ela é importante, ela foi exaltada, mas há uma contradição. Se eu tenho liberdade sindical, por que eu sou obrigado, como empregado, como trabalhador, a contribuir com um sindicato que eu não concordo e que muitas vezes eu até discordo? Então, onde está a liberdade sindical individual do trabalhador? Então, foi uma das questões que a gente pontuou no trabalho, foi isso. Essas contradições do nosso modelo sindical. Professor Anderson Fonseca. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite da TV Justiça. E parabéns, Alessandra, pelo trabalho. É um texto gostoso de ler, fluido, que tem uma coerência lógica muito fácil da gente seguir. Então, é um texto que a gente começa e termina com facilidade, porque tem uma sequência lógica muito clara. Em segundo lugar, parabéns pela coragem na abordagem do tema. A gente vive hoje quase uma república sindical, então, quando a gente debate a contribuição sindical compulsória, que eu vou pedir licença, que ainda que erroneamente, para chamar de imposto sindical, porque contribuição dá a ideia de que é uma coisa voluntária, e não é voluntário, é imposto mesmo. Então, ainda que tecnicamente seja errado, eu chamo de imposto sindical para marcar que aquilo ali não é pago pelo trabalhador porque ele quer, é pago porque a lei manda e não tem como eu me insurgir contra isso, todos nós pagamos. Okay? Então, parabéns pelo excelente trabalho, Alessandra. A minha primeira pergunta, eu gostaria de retroceder à origem da estrutura sindical corporativa. Okay? Eu queria discutir o seguinte, Alessandra, Getúlio foi o pai dos pobres ou em algum momento ali naquele contexto histórico ele simplesmente foi um indivíduo inteligente que anteviu o conflito social capital-trabalho e com isso montou a estrutura sindical corporativa colocando os sindicatos debaixo da asa do Estado? A sua pergunta é muito pertinente e um dos focos centrais do trabalho é justamente essa postura de Getúlio Vargas, que ele, na verdade, até hoje, eu tive dificuldade até para encontrar livros que aprofundassem mais essa questão, porque muitos livros dão a entender que Getúlio iniciou o movimento sindical, o sindicalismo no Brasil. Isso não é verdade. Havia uma ebulição social naquela época muito grande. Com a Revolução de 30,
o objetivo de Getúlio Vargas, quando implantou esse modelo sindical inspirado na Carta del Lavoro italiana, foi justamente apaziguar o movimento operário, organizá-lo, para que pudesse haver uma expansão do capital. Então, eu acalmo a classe operária, eu concedo direitos à classe operária, para que eu possa, dentro de direitos pré-estabelecidos, favorecer o crescimento do capital. Tanto o capital estatal, porque havia um investimento muito grande nas indústrias de base, quanto o capital monopolista internacional. Então, nós tivemos, com base nisso, com base nesse modelo de sindicalismo corporativo, nós tivemos o esfacelamento de uma possibilidade de ascensão de um movimento sindical espontâneo. Havia uma ebulição social muito grande e a tendência era que esse movimento se organizasse de modo espontâneo, de uma forma bem favorável. Então, o que eu faço? Eu já entrego direitos pré-estabelecidos para a classe trabalhadora e, com isso, eu sei exatamente dentro de que âmbito eu estou trabalhando, eu controlo a classe trabalhadora e ainda com a possibilidade de até mesmo influenciar, porque eles conseguiam fazer isso, influenciar até mesmo em quais dirigentes seriam os dirigentes dos principais sindicatos. Né? Porque havia o interesse do governo que fossem pessoas ligadas ideologicamente ao governo. Professora Leila. Olha, eu tinha preparado para a Alessandra uma pergunta que era justamente isso, né? Quais seriam as similitudes entre o artigo 138 da Constituição de 1937 e o item 3 da Carta de Lavoro de Mussolini, que eu acho que ela explanou muito bem. Mas se ela quiser complementar, para mim será um grande prazer. Aliás, professora, no trabalho, inclusive, transcrevi os dois dispositivos para demonstrar que eles, na verdade, são praticamente idênticos. Tanto esse item 3 da Carta de Lavoro e o artigo da nossa Constituição de 37, o 138, né? Bom, e o interessante observar dessa similitude é que ainda há muitos autores que falam que o Brasil não copiou o modelo fascista. Na verdade, talvez nós não tivéssemos um fascismo no termo como era na Itália, mas havia traços do fascismo no modelo político escolhido. Escolhido não, digamos assim, imposto, né? Porque quando você implanta um sindicalismo, um modelo sindical que é praticamente subordinado ao Estado, que exerce atividades paraestatais, ou seja, a contribuição obrigatória, o imposto sindical, ele servia como uma remuneração, como um pagamento pelos serviços que eram prestados pelo sindicato. E até hoje nós temos muito isso na nossa tradição sindical, que o sindicato tem médico, o sindicato tem todo tipo de benefício, clube, dentista, convênios, que na verdade não é esse o papel do sindicato. No Brasil esse papel se confundiu. Não que deva ser errado, não que seja errado que o sindicato tenha isso. Não, se for a vontade dos associados, dos filiados, que ele tenha esses benefícios, tudo bem. É um serviço a mais. Mas não é esse o objetivo do sindicato. O objetivo do sindicato é representar a categoria. Então, no Brasil, houve esse desvirtuamento da atividade sindical também por conta desse modelo sindical da Carta de Lavoro, que é o sindicato como uma extensão e um braço do Estado dentro das categorias. Uhum. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já! Em debate hoje na Academia, movimento operário e globalização. Por que a contribuição sindical compulsória persiste no Brasil? Dissertação de Alessandra Torres Vaz. Os convidados do programa são Leila Bijos, aqui ao meu lado, doutora em Sociologia e Direito Internacional pela UNB, Universidade de Brasília, e professora do mestrado em Direito da UCB, e Anderson Fonseca Machado, mestre em Direito pela UCB e também professor de Direito do Trabalho da Unieuro. Bom, antes de prosseguirmos com o debate, nós vamos agora às palavras de Jairo Schaffer, mestre em Direito Constitucional, que está no quadro Mestres e Doutores.
A minha trajetória acadêmica, ela sempre trabalhou o direito constitucional. Essa trajetória toda, ela demonstra a necessidade que todos temos de estabelecer objetivos. Acho que estabelecer objetivos na vida é essencial, porque para atingir os objetivos que nós nos propomos, não é muito simples. Isso para ninguém é simples. As pessoas dizem, mas eu já estou estudando há tanto tempo, eu não consigo, estou batalhando. Para ninguém é fácil atingir objetivos que são difíceis. Então, o que a gente recomenda nesse processo todo? Que as pessoas acreditem fortemente naquilo que elas sonham e elas busquem, estabelecendo diretrizes, estabelecendo métodos, estabelecendo formas de se chegar a esses objetivos. A minha experiência indica que é absolutamente possível e, acima de tudo, é necessário a conciliação da vida acadêmica, que é o estudo, que é o aprimoramento na academia do direito, mas com o lado profissional, com o aspecto de ser juiz, de ser promotor, de ser advogado. Tá aí as dicas de Jairo Schaffer. De volta aqui ao debate, já gostaria da participação do professor Anderson. Alessandra, a estrutura sindical corporativa que você descreve no seu trabalho enfatiza a ausência de concorrência entre os sindicatos, tendo em vista a unicidade sindical. Existe o financiamento compulsório do imposto sindical. Dá para dizer que tem liberdade sindical no Brasil, de acordo com a Convenção 87 da OIT? Esse é um dos pontos centrais do trabalho, e você deve ter observado que a todo tempo eu estou criticando essa liberdade sindical, que é uma liberdade sindical restrita. Ela não é uma liberdade sindical plena. Seria liberdade sindical plena se nós tivéssemos a possibilidade de criar mais de um sindicato numa base territorial. Inclusive, eu sugiro no trabalho que fossem criadas não apenas nessa formulação tripartite, o sindicato, a confederação e a federação, mas que houvesse uma liberdade de criação de sindicatos por ramo de atividade. Por que não? Por que não os sindicatos dos operários da indústria automobilística? Porque daria uma maior força para aquele sindicato de se organizar contra um único empregador, né, contra um único ramo de atividade. Então, no Brasil há uma estrutura engessada de sindicalismo. Por que não se criar um sindicato com base internacional? Sindicato dos trabalhadores da Coca-Cola, sindicato dos trabalhadores da Volkswagen. Por que não? É um engessamento que o trabalhador do Brasil, ele concorre com o trabalhador de uma outra filial no Japão, na Coreia. Então, há uma concorrência internacional entre os trabalhadores. E essa concorrência é sempre sempre é desfavorável aos trabalhadores, porque os sindicatos, dentro de uma estrutura engessada, eles não têm como combater e se opor e resistir à pressão do grande empregador, dos grandes oligopólios. Então, uma coisa que eu ressalto nesse trabalho é que deveria haver a liberdade sindical, inclusive, dessa estrutura, não haver essa estrutura engessada dentro de uma divisão tripartite, que ela é inspirada no Estado, ou seja, o sindicato seria correspondente ao município, a confederação seria correspondente ao Estado e a federação em âmbito nacional. Então, essa maior liberdade daria a possibilidade do trabalhador brasileiro se contrapor, inclusive, às pressões da globalização. Por quê? Porque ele poderia ser criado um sindicato de âmbito internacional dentro de uma mesma empresa, porque as empresas hoje, elas são mundiais. Então, nós poderíamos ter esses trabalhadores pleiteando interesses comuns, que são comuns a todos os empregados daquela mesma empresa. Então, nossa estrutura, ela é obsoleta, a nossa estrutura sindical, ela não reflete liberdade sindical plena, porque se eu não concordo com o sindicato, a única opção que eu tenho é me desfiliar. Eu não posso procurar uma outra entidade para me agregar, eu tenho que simplesmente, ou então aceitar me opor dentro do sindicato, mas eu não tenho a liberdade de ir para uma outra instituição, um outro ente representativo. Então, a nossa estrutura sindical, ela é engessada. E a questão, por exemplo, do imposto sindical é mais grave ainda, porque o trabalhador é obrigado a contribuir com uma instituição da qual ele muitas vezes discorda e que muitas vezes não representa de fato. Não é verdade? Porque há no Brasil também uma estrutura sindical que muitas vezes o trabalhador não sabe nem
quem é o sindicato. Quando o imposto sindical é descontado, ele não sabe nem conhece a instituição sindical que teoricamente o representa. É porque aí nós vamos ter duas situações. Aquele, digamos, associado, o trabalhador que é associado e que paga ali a sua mensalidade, e tem aquele que, mesmo tendo feito aquilo que você citou, não concorda com as condições e se desfilia, mas anualmente é pago uma taxa, não é isso? Isso, exatamente. São dois tipos de contribuições. Uma contribuição espontânea e no trabalho é abordada, foi boa essa sua colocação, porque tem que pontuar isso daí, tem que fazer essa distinção, que uma é a contribuição espontânea, todo mês, que ele se filia ao sindicato, e outra é esse imposto sindical, que é obrigatório para todos os integrantes da categoria, filiados ou não ao sindicato. E é sobre esse ponto específico, nós denominamos, inclusive, de contribuição no trabalho, por uma questão metodológica de direito tributário, né, ali do artigo 149 da Constituição, mas, popularmente, a contribuição sindical obrigatória ou compulsória, ela é conhecida como imposto sindical. Essa contribuição, no seu entender, no seu estudo, o que você sugere? Pelo menos essa anual. A outra não. Se você filia, aí, claro, você tem que participar de uma certa forma, né? Até para ter também direitos, como você já colocou, que não seria o fator principal, mas aqueles agregados, né? Desconto num clube, desconto não sei aqui numa universidade e tal. Mas esse anual, você defende que ele deveria continuar também sendo obrigatório ou voluntário? Eu acho que deveria ser eliminado do nosso ordenamento jurídico. Eu acho que para a liberdade sindical ser plena, não pode haver nenhuma contribuição obrigatória do operário, do trabalhador de modo geral. Inclusive, nós sabemos... E deixa de ser a contribuição, passa a ser o imposto. Exatamente. Então, uma característica interessante dessa estrutura sindical é que, ao invés, com esse período que nós estamos tendo de governos ligados ao sindicalismo, nós estamos vendo uma perpetuação desse modelo sindical. Inclusive, a Lei 11.648, que foi a lei que formalizou as centrais sindicais, ela reflete isso, que era uma oportunidade de eliminar do ordenamento jurídico a contribuição sindical. E houve um fortalecimento dessa contribuição. As centrais sindicais foram reconhecidas em lei, o que eu particularmente acho que não era necessário, porque as centrais sindicais já vinham trabalhando aí há mais de 20 anos após a redemocratização do país. Com plena liberdade de atuação, não havia necessidade delas serem reconhecidas por lei, porque elas são reconhecidas de fato. Essa é a minha opinião particular. Então, essa lei 11.648, ela veio, a princípio, para haver o reconhecimento das centrais sindicais. Essa lei é recente, é de 2008. Então, mas, numa determinada emenda, num determinado momento, na Câmara dos Deputados, houve uma emenda para que a contribuição sindical obrigatória fosse fatiada entre os diversos entes sindicais. Então, uma parcela para o sindicato, uma parcela para a confederação e uma parcela para a central sindical. O que aconteceu a partir de então? As centrais sindicais começaram, a partir de 88, uma corrida pelo imposto sindical. Uma luta disputando sindicatos filiados, porque a parcela delas é calculada de acordo com a quantidade de sindicatos que elas têm filiados. Então, houve uma disputa entre as centrais sindicais, a partir de 88, pelos sindicatos, o que não havia antes. Então, na verdade, você ainda tem as centrais sindicais que eram mais independentes, porque não havia reconhecimento nenhum, agora também estão inseridas nesse contexto da estrutura do Estado. Então, eu acho que a Lei 11.648 foi uma oportunidade muito grande de romper com esse sistema que não foi aproveitado, infelizmente, mas isso de acordo com o que o professor Anderson já falou, que é esse contexto de sindicalismo no poder. Né? Como que hoje é uma parte do poder. O sindicalismo ele faz parte do poder efetivamente hoje no nosso país, e nós sabemos que dessa forma o trabalhador, na verdade, não vai ter liberdade sindical plena como deveria. Professora Leila. Sim, o que eu queria complementar aí, eu acho que nem é bem uma complementação, mas chamar a atenção para um dos autores que a Alessandra analisou no seu trabalho, que é o Boaventura de Souza Santos,
E ele traz uma análise muito interessante, ele fala dessa reinvenção solidária e participativa do Estado. É uma obra denominada Sociedade e Estado em Transformação, que foi publicado pela Unesp, São Paulo, 2001, e o que a Alessandra está analisando, sabe? E que eu poderia perguntar a ela, quais são as forças ou princípios contrapostos que alteram as configurações de poder? Inclusive, essa obra que a professora citou, talvez seja o principal referencial teórico do trabalho, porque ele permeia o trabalho do começo ao fim. Porque essa informação, essa teoria do Boaventura de Souza Santos, em que ele divide as formulações de poder em 3 forças, ou seja, a força do Estado, que seria um princípio do Estado, o princípio do mercado e o princípio da comunidade, que no caso do trabalho, o representante do princípio da comunidade que nós analisamos é o movimento operário, mas o princípio da comunidade nós também entendemos como todos esses demais movimentos sociais. Então, no trabalho, desde o começo, é analisado esse embate que há entre Estado, mercado e comunidade. A todo momento, ele permeia, desde o início, o trabalho, e foi o que é o principal, por isso é o principal referencial teórico, em que eu analiso a todo esse momento, esse embate entre as forças e os princípios na tomada pelo poder. Ora preponderando o princípio do Estado, com maior intervencionismo, ora preponderando o princípio do mercado, com um maior liberalismo econômico e, claro, o princípio da comunidade representado pelo movimento operário, né, no caso do trabalho, ele sempre fica em desvantagem, porque ele sempre, como é analisado no trabalho, o movimento operário, ele sempre age como sendo uma reação, ele sempre reage, na verdade, ele não age. O Estado e o princípio do mercado vão agindo, vão formulando e dividindo o poder, e o movimento operário e o princípio da comunidade sempre age como uma reação. Então, é essa análise do trabalho o tempo todo, esse equilíbrio das forças e a interação entre as forças no poder. Professor Anderson. Alessandra, não sei se você se recorda, mas havia alguns anos os juízes classistas, que faziam parte também dessa estrutura sindical corporativa. Era um fenômeno interessante porque eram cargos de juízes leigos na Justiça do Trabalho indicados por sindicatos de trabalhadores e sindicatos de patrões. Até 99 ele existiu. Existe alguma possibilidade da gente conseguir acabar com o imposto sindical, que é a minha premissa, porque não existe liberdade sindical com unicidade sindical e imposto sindical? Isso para mim é um eufemismo que a gente usa no Brasil, chamar de liberdade sindical. No máximo a gente tem a liberdade associativa, não digo nem liberdade sindical restrita não, Alessandra, eu chamo de liberdade associativa para dizer, o máximo de liberdade que eu tenho é me associar ou não a um sindicato. Liberdade sindical, que é o poder que eu tenho de criar um sindicato, eu não tenho no Brasil. Então, eu acho que a gente falta um pouco de coragem no Brasil da gente dizer com todas as letras, não temos liberdade sindical. Mas será que existe a possibilidade da gente conseguir, como acabamos com os juízes classistas em 99, que era resquício dessa estrutura corporativa sindical, acabar também com o imposto sindical? Olha, Anderson, eu acho muito difícil. Pela estrutura de poder que nós temos hoje, os sindicatos cada vez mais infiltrados no poder, eu acho meio difícil que isso aconteça. Há diversos projetos na Câmara dos Deputados tramitando nesse sentido, e talvez por isso que haja tanta dificuldade na aprovação, na finalização do imposto sindical. Um dos fatores seria esse, porque há diversos projetos. Se houvesse uma concentração de forças em apenas um único projeto, para que ele fosse aprovado e extinta a contribuição sindical, talvez nós tivéssemos sucesso. Mas com diversos projetos tramitando, os sindicatos no poder, infiltrados no poder, participando da estrutura de poder, eu acho muito difícil que isso aconteça, a não ser que os operários se organizem fora da estrutura sindical e lutem por isso, como nós sabemos que várias coisas que acontecem atualmente não partem das estruturas pré-estabelecidas. As pessoas muitas vezes se organizam fora dessa estrutura e lutam
paralelamente para que isso seja modificado. Mas, de acordo com o que nós vimos agora, até com o que eu falei sobre a Lei 11.648, que é recente, que foi uma oportunidade de acabar com o imposto sindical, e nós perdemos essa oportunidade. Seria a oportunidade, há 2 anos atrás, de modificar esse sistema nosso, esse sistema corporativo. E essa oportunidade foi perdida. Então, eu acho que agora, nesse contexto político que nós temos hoje, acho muito difícil que isso aconteça. Está se distanciando. Sim. Bem, eu quero aqui mais uma vez e ter a grata obrigação de agradecer a professora Alessandra Torres, bem como também o professor Anderson Fonseca e a professora Leila Bijos. Nosso muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Academia e reitero o convite a você, acadêmico. Traga o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para isso é fácil, para participar basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória do jurista Luiz Roberto Barroso. Carioca do interior do estado, Luiz Roberto Barroso nasceu em Vassouras. Advogado e professor de instituições como a Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília, hoje vive entre o Rio de Janeiro, Brasília e Itaipava. Atuou em casos importantes que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, como o uso de células tronco embrionárias e a extradição do italiano Cesare Battisti. É autor de diversos livros, como o Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, o Direito Constitucional e a Efetividade de suas normas e o Direito Internacional Contemporâneo. O direito constitucional no Brasil passou da desimportância ao apogeu em menos de uma geração. Nele se condensam as grandes promessas da modernidade: poder limitado, centralidade da dignidade humana, respeito aos direitos fundamentais, justiça social, tolerância e, quem sabe, até a felicidade. Obrigado e até o próximo programa.